E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade então na nossa resolução de exercícios, um exercício de associação de resistores. Então vamos lá. No circuito abaixo, determine a resistência equivalente do circuito entre os pontos A e B. Então tem o ponto A, o ponto B, uma bateria de 90 volts ligada neles aqui e todos esses resistores ao longo do caminho. Como ele quer resistência equivalente, a gente tem que ver aqui o que está em série e o que está em paralelo para conseguir resolver isso. Só que essa forma que o desenho está aqui, talvez seja um pouco complicado entender o que está em série e o que está em paralelo. Então eu vou começar esse exercício fazendo de uma outra forma. Eu vou redesenhar isso aqui de uma forma que fique um pouco mais claro o que está em série e o que está em paralelo. Então eu vou sair do ponto A e sempre tentar chegar no ponto B. Então vamos lá. Saindo do ponto A, ó, eu vou fazer uma trajetória aqui. Deixa eu pegar uma outra cor para a gente não ir confundindo. Eu vou sair do ponto A, vou passar pelo R1, passar pelo R3, pelo R9, R8, R7, R5, R4 e voltar para o ponto B. Então, na realidade, eu estou fazendo esse percurso aqui. Estou saindo daqui, pegando essa trajetória mais externa, dando toda essa volta e chegando no ponto B. Então, é como se eu tivesse um fio saindo do A e chegando no B, onde tivesse todas essas resistências. Então, eu vou fazer ela aqui. Eu saio do A e tenho uma resistência R1, que é a primeira resistência que tem ali. Continuo, tem outra resistência, R3. Continuo, vai ter outra resistência, R9. Continuo depois do R9, R8. Depois do R8, R7. Depois do R7 tem o R5 ali. E por último o R4. E aí ele chega no meu ponto B. Então R5, R4 e chega no ponto B. Beleza, então todo esse pedaço aqui de fora, toda essa trajetória, a gente já fez. Vamos pensar numa outra trajetória agora. Eu vou sair do ponto A, passar pelo ponto R1 de novo, só que depois do R1, vou sair, passar por um R2 e ligar lá atrás do R4. Passar pelo R4 e chegar no B. Então, eu vou sair do A, passar pelo R1, que é o que tem aqui. Depois que eu passar no R1, eu vou sair, passar num resistor R2 e ligar atrás do R4 aqui. Esse aqui é o meu R2. Então eu fiz esse caminho aqui, passei pelo R2. Certo, o que está faltando são esses resistores aqui. Vamos lá, pegar uma outra cor de novo. Depois que eu passar pelo R3, então depois que eu passar pelo R3, mais ou menos por aqui, eu vou sair, passar por um R10 e um R6 e ligar atrás do R5, entre o R5 e o R7. Entre o R5 e o R7 é aqui. Então eu vou sair daqui, vou passar por um resistor R10, um outro resistor R6 e chegar aqui no ponto que eu queria. R10 e R6. Olha que como é desse jeito aqui, está ficando bem mais claro a gente entender o que está em série e o que está em paralelo. E só mais um detalhe aqui. Tem esse resistor R11. Esse resistor R11 é o que confunde um pouco, porque ele está saindo entre o resistor R10 e R6, então ele está saindo daqui, e ele está ligando entre o R9 e o R8, então ele está ligando aqui. No meio desses dois, a gente vai ter o R11. E é isso, ele que complica um pouco, porque ele fica difícil entender se ele está em série ou se ele está em paralelo aqui. Só que vamos lá, todo esse pedaço aqui, todo esse pedaço do circuito, daqui até aqui, todo esse pedaço em azul, em verde e em vermelho. A gente consegue juntar eles e é como se todo esse pedaço aqui fosse uma ponte de Wheatstone. Então, a ponte de Wheatstone é como se ela tivesse
um resistor aqui, saindo, chega aqui o R9, depois para cá o R8 e o R7, então R9, R8, R7, para cá o R10, e aqui o nosso R6. Esse desenho aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Sai de um ponto, ele ramifica R9 e R10. Então sai de um ponto, ramifica R9 e R10. Passa por R8 e R7. Passa por R8 e R7, R6. Depois eles juntam de novo e voltam para o mesmo fio. Só que entre eles aqui, a gente tem um resistor, que é o R11. Se isso aqui está desse jeito, a gente vai tentar ver se é uma ponte de Wheatstone. Se for uma ponte de Wheatstone, significa que o R11 não vai ter corrente nele. Então, a corrente, que eu vou chamar de I11, porque é no resistor 11, vale 0. Se ela vale 0, a gente pode ignorar esse resistor aqui, porque não vai passar corrente por ele. A gente só precisa calcular todos os outros resistores e ignora ele. Como que a gente faz para saber se é uma ponte de Wheatstone ou não? A ponte de Wheatstone ela obedece o seguinte: os resistores que estão em lados opostos, então esses resistores aqui, a multiplicação deles tem que ser igual à multiplicação dos outros dois resistores, como se a gente estivesse multiplicando em x. Então, o que isso significa para a gente? Esses resistores que estão em vermelho, a multiplicação deles tem que ser igual a esses resistores que estão em azul. Só que esses que estão, o R8 e o R7 estão em série. A gente vai ter que somar eles primeiro. Então vamos lá. Ó. R8 e R7, como eles estão em série, é só somar. R8 mais R7. O R8 vale 2, o R7 também vale 2, então 4 ohms. Significa o quê? Que os 4 ohms que a gente tem desse lado, vezes o R10 está aqui, vale 6. Tem que ser igual o R9 vezes o R6. R9 vale 2 e o R6 vale 12. Então, 4 vezes 6 tem que ser igual a 2 vezes 12. Se for verdade isso aqui, se essa igualdade for verdadeira, significa que a gente pode ignorar o R11. E né? 4 vezes 6 dá 24, e 2 vezes 12 também dá 24. Isso significa, então, que a gente pode ignorar esse resistor aqui e trabalhar como se ele não existisse. Então, vamos fazer isso. Vamos ignorar ele aqui, ó. Vou apagar ele. Beleza. Feito isso, vamos seguir, então. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou resolver tudo que é possível resolver em série. Então, eu vou resolver esses três aqui em série. O R9, R8 e R7. R9 mais R8 mais R7. Tudo está em série. É só somar. O R9 é 2, mais R8 também é 2. E o R7 também é 2. Então, essa resistência equivalente aqui do R, resistência equivalente 987. São 6 ohms. Isso significa o que para a gente, então? Significa que, ao invés de ter todo esse pedaço do desenho, é como se a gente tivesse apenas um resistor aqui que valesse 6 ohms. Beleza. Vou fazer agora esse aqui em vermelho. Também estão em série, ó, o R10 e o R6. Então, R10 mais R6. O R10 está aqui, vale 6, e o R6 vale 12. Então, 6 mais 12, 18 ohms. Então, de novo, é como se ao invés de ter tudo isso aqui, a gente tivesse um resistor grande aqui de 18 ohms. Ok.
Só que agora, ó, a gente tem esse de 6 que a gente descobriu e esse de 18, eles estão em paralelo aqui. Então a gente vai ter que resolver eles em paralelo. Resistência em paralelo, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, 1 sobre 6 mais 1 sobre 18. 1 sobre resistência equivalente é igual a MMC de 6 e 18 dá 18. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 18 dividido por 6 dá 3. 18 dividido por 18 dá 1 vezes 1, 1. Sobra, então, 4 sobre 18. 1 sobre a resistência equivalente, então, é 4 sobre 18. Se a gente for ver que o que a gente quer é a resistência equivalente, a gente tem que inverter aqui. O 1 sobre a resistência equivalente a gente inverte. Vai ficar, inverte do outro lado também, 18 sobre 4. 18 sobre 4, resolvendo, 4,5 ohms. Então, de novo, agora mudou mais uma vez para a gente. Ao invés da gente ter todo esse resistor aqui, esse preto e esse vermelho, agora a gente tem só um que vale 18 ohms. Opa, 18 não, 4,5, né? É o que a gente descobriu agora. 4,5. Ok, só que esse que a gente descobriu agora está em série com o R3 e o R5. Então, resistência equivalente, por em azul aqui agora, resistência equivalente, que é essa em série, vai ser R3 mais R5 mais 4,5, o que a gente acabou de descobrir. Resistência equivalente, R3, o R3 aqui ó, vale 2, e o R5 vale 3,5. Então, 2 mais 3,5 mais 4,5. Resistência equivalente, 3,5 mais 4,5 dá 8. 8 mais 2, 10 ohms. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Ao invés de ter todos esses resistores, a gente tem um resistor só aqui, grandão, que vale 10 ohms. Então ele sai daqui, liga aqui, 10 ohms e volta. Agora esse de 10 ohms está em paralelo com o R2. Então vamos fazer o paralelo com o R2. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 também. O R2 ó, vale 10. Então, vamos lá. 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 décimos. Então, a resistência equivalente é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5 ohms. Então, o que a gente tem? A gente tem um resistor grandão aqui, porque agora a gente apaga esse, que em vez de valer 10, ele vale 5 ohms. Só que a hora que ele chega nisso aqui, ele fica em série com o R1 e com o R4. O R1 vale 2 e o R4 também vale 2. Então a nossa resistência equivalente, pegar uma outra cor aqui, pegar o verde que ainda não usei, resistência equivalente total vai ser o R1, que é 2, mais o 5, que a gente descobriu, mais o R4, que também vale 2. 2 mais 5, 7, mais 2, 9 ohms. Essa é a resistência equivalente do nosso circuito todo.